Olá, queridas amigas, olá, queridos amigos do Decorando a Lei Seca, que estão aí se preparando para o segundo Exame Nacional da Magistratura. Eu espero que vocês estejam bem, em paz, né, com saúde acima de tudo, extensivo a todos os seus familiares. Chegamos no nosso segundo e derradeiro encontro e, conforme prometido, pessoal, nós vamos trabalhar aqui. Eu selecionei alguns posicionamentos jurisprudenciais, né, mais recentes dos nossos tribunais superiores, né, para que a gente possa fazer uma revisão e, quem sabe, a Fundação Getúlio Vargas não venha a cobrar algum ou alguns deles, né, na nossa prova do segundo ENAM. Tá bom, amigos? Separei alguns temas aqui. Claro que no nosso encontro passado já trabalhamos temas importantíssimos, né, como, por exemplo, execução, recursos, tutelas provisórias, trabalhamos competência, né, trabalhamos ação rescisória, também uma questão muito legal do TRF da primeira região, e trabalhamos cumprimento de sentença envolvendo alimentos, né, temas muito importantes. Então, vamos lá, pessoal, vamos então trabalhar agora alguns julgados que eu selecionei para vocês, tá bom? Vou colocar aqui na telinha, peço só desculpas aqui a vocês bem rapidamente. Vamos lá, amigos. Primeiro, aqui os nossos canais de contato, né? Reiterando para vocês que eu estou inteiramente à disposição no Instagram e também através do nosso e-mail, né? Estão aqui os endereços e vamos lá para o nosso primeiro julgado. Pessoal, é um julgado da segunda sessão do STJ do ano passado, finalzinho, né, do ano passado. Segunda sessão compreende terceira e quarta turmas, né, é a reunião das duas turmas. E esse julgado, vejam, pessoal, percebam que é um conflito de competência do estado do Rio Grande do Norte, tá bom? O relator originário foi o ministro Moura Ribeiro, mas prevaleceu o voto da ministra Nancy Andrighi. Esse foi o voto vencedor, dizendo o seguinte: a regra do artigo 43 do nosso CPC pode ser superada, sempre em caráter excepcional. Muita atenção, pessoal, tá bom? Para essa palavrinha, excepcional, quando se constatar que o juízo perante o qual tramita a ação não é adequado ou conveniente para processá-la e julgá-la, mas sempre em caráter excepcional. E vejam que eu denominei esse julgado de perpetuatio iurisdictionis, tá bom? Deixa eu só voltar aqui, pessoal, e pegar o nosso CPC. Vamos fazer uma leitura juntos aqui do nosso 43, né, que fala sobre a perpetuação da jurisdição, ou como alguns autores preferem chamar, perpetuação da competência. 43 diz assim, amigos: determina-se a competência quando? Quando é que a competência é determinada? No momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Por que registro ou distribuição? Registro quando nós falarmos de vara única, tá bom, amigos? É naquele momento, foi registrada a petição inicial, pronto, está determinada a competência. Quando a gente falar de distribuição, nós estamos nos referindo àquelas comarcas onde nós temos várias varas, né? Então vai ser distribuída para a primeira, para a segunda, para a terceira, é nesse momento que se determina a competência, né? Sendo, complementa o artigo, irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Então, muito cuidado com isso, tá, pessoal? Por exemplo, o cidadão ele era casado, depois que a demanda foi ajuizada, né, ele se separou depois e mudou dali, foi para outra cidade. Não vai acompanhá-lo o processo, né? Temos situações esporádicas, mas numa situação como essa, não há que se falar em acompanhamento. Por isso que o legislador é claro em dizer são irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito. Eu só trouxe um exemplo muito simples aqui, né, ocorridas posteriormente. Salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Então, quando houver supressão do órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. Amigos, isso está no 43, não é? Do nosso CPC. Então, a ideia é, a jurisdição, a competência, ela vai ser determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Alterações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente não fazem nenhuma diferença, né, nessa questão, exceto, né, quando houver supressão do órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Eu dou até um exemplo para essa parte final, amigos. Aliás, o que aconteceu aqui na nossa comarca, aqui em Poços de Caldas, nós tínhamos 3 varas cíveis, aí criaram uma vara de família, né, só com competência de família, a quarta vara, aí todas as demandas de família que estavam nessas 3 varas cíveis, né, depois que criaram,
a quarta vara, que era uma vara de família, foram para lá. Né? Por quê? Porque alterou a competência absoluta, a gente teve uma vara, né, criada somente para tratar de família. Então, inicialmente, essas demandas de família que foram distribuídas para a primeira, para a segunda e para a terceira, tinham ali a sua competência determinada. Mas como criaram uma outra vara, elas foram para lá e isso não tem problema, né? Isso não ofende, até porque tem previsão legal nesse sentido. Dito isso, meus queridos amigos, o que vale a pena a gente lembrar a respeito deste julgado? Esse julgado envolve um caso de família, uma questão de família, uma questão muito delicada, diga-se de passagem. Eu pedi a vocês, humildemente, né, atenção para o conflito, para o fato de o conflito de competência estar ali mencionado Rio Grande do Norte, porque envolve uma polêmica também, né, com um outro estado, com o estado do Ceará. Então, é um caso, nesse caso concreto, o STJ ele afastou de maneira excepcional a regra do artigo 43. Nós tínhamos ali um conflito de competência envolvendo dois juízos diferentes, né, de dois estados, né, da federação, e se a gente aplicasse a regrinha do 43, né, conforme está determinado, a competência seria firmada no primeiro juízo, tá bom, amigos, né? Só que o STJ, nesse julgado específico, por razões excepcionalíssimas, que ultrapassavam, né, questões meramente processuais, ele decidiu que a competência seria do outro juízo. Saiu um pouquinho, né, daquela ideia de que, olha, o 43 é, é, prevê ali, traz ali consigo, né, uma possibilidade genérica, né, de afastamento, então a gente pode criar isso. Não é uma possibilidade genérica, pelo contrário, né, o que o STJ está fazendo aqui é um afastamento específico da regrinha do 43. Né? Poderia se pensar que o julgado traduziu num afastamento genérico e isso implicaria em várias outras alterações do juízo competente, né, no futuro. Não, foi excepcional e eu acho que vale a pena a gente fazer uma observação nesse sentido. Mais ainda, pessoal, né? Nos últimos tempos, eu tenho percebido que tanto a doutrina, né, quanto a própria jurisprudência faz menção nos seus julgados, eles têm estudado com afinco, né, com muita profundidade, alguns institutos e instrumentos que exigem uma releitura do princípio constitucional do juiz natural. Né? Existem obras no mercado aí, principalmente doutrinárias, que são muito boas, né? Por exemplo, do professor Antônio do Passo Cabral, e com destaque especial para o princípio da competência adequada, do qual, né, deriva a ideia de existir, ainda que excepcionalmente, o chamado forum non conveniens. Vocês lembram dessa expressão em latim? Forum non conveniens, né? Ou seja, essa ideia ela se funda no fato de que não basta que o órgão judicial, não basta que o órgão jurisdicional ele seja previamente constituído e individualizado, né, como aquele objetiva e abstratamente competente para a causa. Não basta isso, né? Tem que também ser concretamente competente, ou seja, o mais conveniente e o mais apropriado para a apreciação daquela demanda. E é por essa razão, pessoal, que a gente usa a expressão fórum non conveniens, ou seja, qual que é o fórum que não é adequado, né? O fórum que não é, ou o foro, melhor dizendo, né? Não o fórum eu estou falando em latim, o foro que não é adequado, o foro que não é conveniente para a apreciação dessa demanda. E isso também, pessoal, nos faz lembrar, me perdoe estar esticando um pouquinho, mas é importante, pessoal, a chamada teoria da derrotabilidade. Eu tenho certeza que quem gosta de direito constitucional, com certeza, né, já apreciou essa, ou já verificou essa expressão. A derrotabilidade nada mais é do que o ato pelo qual uma determinada norma jurídica, né, um dispositivo de lei, ele deixa de ser efetivamente aplicado, mesmo que estejam presentes, né, todas as suas condições ali, ou as condições de sua aplicabilidade, de modo a prevalecer a justiça material ali, naquele caso concreto. O que é que a gente teve nesse caso específico? Eu fiz essa introdução, ficou um pouco mais longa, mas é para a gente passar por alguns conceitos importantes, a leitura do 43, o Fórum Non Conveniens, a teoria da derrotabilidade, né? Para falar que
tem sido feita uma releitura do princípio constitucional ali do juiz natural, mas, nesse caso específico, amigos, o Superior Tribunal de Justiça considerou necessário, né, afastar essa regrinha do artigo 43 em razão de circunstâncias especiais que foram narradas no voto. Né? Então, eu vou colocar aqui para vocês o que a ministra Nancy Andrighi nos explicou. Primeiro, neste caso, haveria indícios significativos de que o genitor, eu falei que envolve uma questão de família, então o pai estaria exercendo influências indevidas, imaginem o que seja isso, pessoal, né? Imaginem, perante o juízo em que foi distribuída a primeira demanda, a primeira ação, que era uma ação de guarda, né? Em prejuízo da mãe e em prejuízo da própria criança. Né? Sabe-se lá Deus o que seriam essas influências indevidas. Outra questão, segunda questão que foi destacada pela ministra Nancy Andrighi no seu voto. Havia contra esse genitor que realizava essas influências ou exercia essas influências indevidas, uma denúncia já oferecida e recebida pelo juízo, pela prática do crime de estupro de vulnerável contra o filho. Né? Então a gente até tem que respirar para falar essas coisas, né? Sem que isso tivesse exercido a necessária influência nas decisões relacionadas, né, à guarda ou ao regime de visitação da criança que foram proferidas pelo juízo do Ceará, tá bom? Do estado do Ceará. Terceiro, a criança, repito, né, o julgado é do Rio Grande do Norte, né? Então vocês estão percebendo aí, amigos. Terceiro, a criança, ela tem sido submetida, né, em razão de frequentes decisões judiciais lá da cidade de Fortaleza, né, a sucessivas modificações de guarda e de residência. Quer dizer, a criança ficava uma hora com um, uma hora com outro, isso obviamente que não é nada bom, né? Inclusive ficando com terceiros estranhos à própria família. Então vocês imaginem o que passa na cabeça de uma criança, né? E de uma certa forma isso acabava alijando, né, o contato da mãe, né, com a própria criança. E por fim, um outro argumento trazido também pela ministra Nancy Andrighi foi que nenhuma das decisões judiciais proferidas pelo Poder Judiciário do Ceará, né, no âmbito civil, considerou a possibilidade de afastar o convívio entre o genitor e o filho, mesmo diante desses seríssimos fatos que eu acabei de mencionar, como uma denúncia recebida pela prática, né, do crime de estupro de vulnerável contra o próprio filho. Né? Esses fatos se encontravam sob apuração da Justiça Criminal de lá, e ficou, pelo menos, amigos, por 2 anos, sem qualquer solução. Então, pensando nisso, a ministra Nancy Andrighi entendeu que o mais razoável seria essa mitigação, digamos, excepcional, né, do artigo 43, porque se constatou que se continuasse tramitando essa demanda lá no estado do Ceará, o mais prejudicado seria o filho, né? E por isso entendeu-se que o melhor, né, o mais adequado seria o trâmite junto ao estado do Rio Grande do Norte, tá bom, amigos? E por razões óbvias, né, o pai ficou no estado do Ceará, a mãe foi para o Rio Grande do Norte, é uma mitigação do 43, interessantíssimo esse julgado, eu acho que vale a pena a gente fazer uma referência a ele aqui, tá bom? Vamos lá para o segundo, pessoal. Segundo, também falando um pouquinho sobre competência, né? Algo que tem acontecido bastante aqui, que são, aqui eu digo, na nossa comarca, infelizmente, né, aqui no sul de Minas, danos morais decorrentes de ofensas praticadas em rede social. Qual seria o juízo competente? Esse julgado é bem simples, eu vou colocar ele aqui na tela para vocês, pessoal, e a gente conversa a respeito dele. Está aí, olha, pessoal, julgado da 4ª turma, né, do STJ, dizendo que a competência para julgamento de ação de indenização por danos morais decorrente de ofensas proferidas em rede social, né, como é um tema da moda, é um tema do dia a dia, né, eu acho que vale a pena a gente destacar, é do foro do domicílio da vítima. Foro do domicílio da vítima, em razão da ampla divulgação do ato ilícito. Esse julgado foi publicado no informativo 774, como vocês estão aí
percebendo, tá bom? Pessoal, não tem muita discussão não sobre esse julgado, e eu concordo plenamente com ele. Eu me recordo que nesse caso prático específico, que eu acabei pesquisando para, obviamente, trazer aqui para vocês com todo carinho, né? Um cidadão, ele era morador de uma cidade do interior do estado de São Paulo. Ele gravou e divulgou no WhatsApp um vídeo contendo xingamentos e ameaças contra um determinado político, tá bom? Morador do interior de uma cidade no interior do estado de São Paulo, gravou e acabou depois divulgando, né, no WhatsApp um vídeo onde ele difama, né, onde ele profere xingamentos e ameaças contra um determinado político. Esse político que se sentiu ofendido acabou ingressando com uma demanda de danos morais, né, contra o ofensor, e ele propôs essa demanda no seu domicílio, onde o político tem o seu domicílio, que não era, né, onde residia, né, o ofensor. Ele residia numa outra cidade no interior do estado de São Paulo, e se eu não estiver enganado, o político residia no ABC, na região do ABC, se eu não me engano, em São Bernardo do Campo, ali, né, que fica na grande São Paulo, podemos ali afirmar, né, ou seja, na região do ABC. Foi suscitada, né, a incompetência, né, não poderia ser lá, segundo o ofensor, né, a ação deveria ser apreciada lá no foro do município onde o vídeo foi produzido, né, e foi divulgado, ou seja, no interior do estado de São Paulo, mas o STJ não concordou com esses argumentos ali do réu e confirmou que a competência seria do juízo da comarca, tenho quase certeza, amigos, de São Bernardo do Campo. Bom? Então, resumindo, a competência para indenização, para as demandas, né, envolvendo indenização por danos morais decorrentes de ofensas proferidas por rede social é do foro do domicílio da vítima, né, em razão ali da ampla divulgação do ato ilícito. Tá bom? Julgado importantíssimo. Esse é mais rapidinho, por isso que eu queria trazer para vocês. Pessoal, vamos sair de competência? Vamos lá? Vamos para a teoria da encampação. Vamos relembrar? Né? Mandado de segurança é um tema importantíssimo. E, se eu não me engano, eu falei para vocês ontem, né? Nós tivemos uma questão ontem, né? Na outra aula, né? Eu estou com a cabeça confusa. Eu não gravei a primeira aula ontem, não. Eu já tinha gravado antes, mas enfim. Eu falei para vocês que caiu uma questão, né, sobre mandado de segurança no primeiro ENAM, né, e também na reaplicação. Se eu não estiver enganado, foi isso que aconteceu. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha sobre a teoria da encampação. Deixa eu ver se eu já coloquei aqui o julgado. Tá aqui, pessoal. Julgado da segunda turma do STJ. Vedação da aplicação da teoria da encampação quando implicar na alteração da competência, né? A teoria da encampação já está sedimentada, né, pessoal, na súmula 628, tem os seus requisitos cumulativos, mas enfim, o que está escrito ali, o que está ratificando em mandado de segurança é vedada a oportunização ao impetrante de emenda à inicial para a indicação da correta autoridade coatora. Quando? Quando a referida modificação implique, perdão, na alteração da competência jurisdicional. Tá certo? Então, é bem tranquilo isso, acho que não há muita discussão. Eu queria só relembrar aqui com todos vocês, até porque é um posicionamento, né, jurisprudencial, e a gente tem o entendimento sumulado, né, do STJ, a súmula 628, a teoria da encampação, por conta de todas as dificuldades que nós temos quando da indicação da autoridade coatora, quando se impetra um mandado de segurança, nem sempre a gente sabe quem é a autoridade coatora, mas a gente normalmente sabe, né, qual é a pessoa jurídica de direito público a qual ela está vinculada. Aí, pensando nisso, o STJ falou, olha, mas espera aí, às vezes vai indicar, né, uma autoridade coatora ali que não seja ela mesma, poderia ter sido outra, né, enfim. Por que nós teríamos que extinguir o mandado de segurança? Aí, por conta disso, depois de vários posicionamentos jurisprudenciais, né, consolidados, o STJ editou a súmula 628, dizendo o seguinte, que é possível aplicar a teoria da encampação, desde que, atenção, queridos amigos, muito importante isso, né? Presentes cumulativamente os seguintes requisitos. Aí são três. Primeiro,
quando houver uma existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e a pessoa jurídica, né, que ordenou a prática do ato impugnado, ou seja, né, nós temos ali um vínculo hierárquico, e se tem esse vínculo hierárquico, vamos que vamos, pode aceitar, pode continuar. Segundo, para não ter que extinguir, né, o mandado de segurança. Segundo, um requisito que é fundamental na teoria da encampação. Haver manifestação nas informações a respeito do mérito daquela demanda, se atacou o mérito, mesmo não sendo, vamos embora, segue. E terceiro requisito, pessoal, que seria a ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Tá, pessoal? Então, vou só voltar no julgado, porque esse último é mais relevante, porque ele fala no finalzinho, né, que não tem como a gente aplicar a teoria da encampação e não tem como você oportunizar ao impetrante a emenda, né, da inicial, se essa referida modificação vai implicar na alteração da competência jurisdicional, né? Ou seja, esse terceiro requisito que é o que mais precisa ser aqui destacado. Então, vamos pensar no seguinte, amigos, né? Um mandado de segurança foi impetrado, e aí foi indicada uma determinada autoridade coatora, só que quem praticou o ato foi outra autoridade coatora. Então, pensando exemplificativamente, se a própria Constituição Federal, que é o nosso diploma normativo primeiro, né, em relação a essas questões de foro competente, né, também, porque é ali que a gente tem todos os órgãos jurisdicionais, né? No 102, por exemplo, a gente tem o Supremo, no 105 o STJ, no 109 a Justiça Federal, a competência residual da Justiça Estadual, mas enfim, se a própria Constituição prevê que um mandado de segurança impetrado contra uma determinada autoridade é julgada pelo tribunal e que é de competência originária do tribunal e que o mandado de segurança contra uma outra autoridade é de competência do juízo de primeiro grau, eu não posso aplicar a teoria da encampação, né? Porque você tem ali competências já definidas, né? Porque na prática você estaria burlando as regrinhas de competência. Então isso é muito importante. A gente precisa entender quando que a gente aplica a teoria da encampação, desde que, evidentemente, esse requisito esteja presente, que seria a não modificação da competência estabelecida na Constituição Federal, tá, pessoal? Então, é só para deixar bem claro e evidenciado, né, essa situação. Se eu não estiver enganado, nesse caso concreto, né, o mandado de segurança impetrado contra o ministro da Previdência Social, esse mandado ele é de competência do STJ. Por outro lado, o mandado de segurança impetrado contra o chefe de arrecadação previdenciária, não é contra o ministro, né? Contra o chefe de arrecadação previdenciária, ele tem que ser analisado por um juízo de primeiro grau, segundo dispõe o artigo 109, inciso 8º da Constituição Federal. Então, aqui nessa situação, eu não tenho como aplicar a teoria da encampação. Repito, se mandado de segurança impetrado contra o ministro da Previdência é de competência do STJ e, por outro lado, né, contra o chefe de arrecadação previdenciária é de competência da Justiça Federal, eu não tenho como admitir a teoria da encampação neste caso, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente teria uma modificação da competência, né, que é prevista no próprio texto constitucional. E o terceiro requisito cumulativo da teoria da encampação é a ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Só para a gente, né, recapitular, o outro requisito é manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas e o terceiro requisito é a existência do vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que praticou o ato impugnado. Tá bom? Legal, né, pessoal? Esse julgado é bom para a gente também relembrar não só o julgado, né, como também a súmula do STJ. Vamos lá para mais um, pessoal? Vamos lá? Trouxe aqui um também bem legal agora sobre atos processuais, né, sobre citações e intimações, dizendo o seguinte, amigos, né, esse é o nosso quarto julgado, né? É o quarto. A prerrogativa de intimação
pessoal conferida à Defensoria Pública se aplica também, né, aos núcleos de prática jurídica, aos NPJs, né, das faculdades de direito públicas ou privadas. Então a gente tem ali uma extensão dessa prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública também para os núcleos. Amigos, deixa eu só relembrar aqui para vocês, né, antes de mais nada. Não custa nada, né? E eu me sinto muito feliz de estar aqui para a gente poder dividir mais e mais informações. Quando a gente fala de prerrogativa de intimação pessoal, nós temos que lembrar dos entes públicos que gozam, né? A gente falou da Defensoria Pública, temos também a Advocacia Pública, né? A Fazenda Pública, o Ministério Público, tudo isso positivado no nosso CPC. E esta intimação pessoal é aquela que se dá por carga, por remessa ou por meio eletrônico. Sempre lembrando que esses entes públicos também têm a prerrogativa do prazo em dobro, né, para todas as suas manifestações, incluindo a interposição de recursos. Mas voltando ali ao caso concreto, pessoal, vocês sabem, né, evidentemente, o que são esses núcleos de prática jurídica, esses NPJs, né, que também são chamados de escritório modelo, né, uma expressão interessante. É nada mais, nada menos do que aquele espaço mantido ali pelas faculdades de direito, em que o aluno, geralmente já no finalzinho do curso, né, já finalizando o curso de direito, o curso de graduação em direito, sob a supervisão de um professor, que já é, evidentemente, advogado, esses núcleos eles oferecem uma assistência jurídica gratuita às pessoas economicamente hipossuficientes, não é? Aquelas pessoas mais carentes, né? O núcleo, ele é o contato que você tem quando está na faculdade, né? Para você sentir a prática jurídica real, né? E acaba sendo uma matéria obrigatória também, né? Curricular dos cursos de direito. Então, se a gente analisa a fundo essa extensão da prerrogativa, né, da intimação pessoal, da Defensoria Pública para os núcleos, faz todo e qualquer sentido. Se a gente analisa a fundo, faz todo e qualquer sentido, pessoal. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com amplo acesso à justiça. Quando a gente fala de defensoria pública, a gente pensa em defesa dos hipossuficientes, né, economicamente hipossuficientes. Nós sabemos muito bem qual é a dificuldade enorme que a defensoria pública enfrenta no dia a dia para ter contato com os clientes, né, com seus clientes, para saber onde que eles estão, né, para saber se eles podem comparecer na defensoria pública para trazer alguma informação, perdão, algum fato adicional, para saber se eles podem comparecer a algum ato instrutório, né, que o magistrado determine. Então, os núcleos de prática jurídica, né, eles também atuam mais ou menos nessa mesma linha. É quase que praticamente a mesma linha de performance, não é? Por quê? Eles vinculados às universidades de ensino superior, eles prestam assistência judiciária aos hipossuficientes, da mesma forma, né? Então, é razoável crer que se a Defensoria Pública, por exemplo, recebe um número muito grande, um número alto de demandas, isso não é diferente com os núcleos de prática jurídica. E eu trago como exemplo aqui mesmo, em Poços de Caldas, né, nas instituições que tem aqui, mais especificamente numa instituição que tem aqui a mais tradicional, a mais antiga, o número de demandas é muito grande, amigos, muito grande. Então, achei até bem razoável esse entendimento do STJ, esse julgado bem justo, bem equilibrado e bem proporcional. E vale destacar, pessoal, que o próprio STJ já disse que esse mesmo entendimento vale para o processo penal, não é só para o processo civil. Existem decisões do STJ, amigos, desde pelo menos 2017, que eu me recorde, né? 2017 nesse sentido, dizendo assim, olha, aplica-se ao advogado integrante, mais ou menos, né, do núcleo de prática jurídica de uma instituição de ensino superior, o mesmo regramento que rege a Defensoria Pública quanto a essa necessidade de intimação pessoal. Então, vale tanto para o civil quanto para o criminal. Tá bom? Maravilha, né? Acho que é um julgado interessante que a gente precisava trazer aqui para vocês, né? E sempre que a gente fala, né, de defensoria pública, amigos, me perdoem, mas eu preciso, não posso deixar passar nada, né, gente? Tem que trazer tudo que eu puder aqui para vocês, preciso trazer tudo que eu puder, né?
Mas só lembrando do 183, né, que é o dispositivo que trata, né, que diz assim, olha, da advocacia pública, né, a União, os estados, Distrito Federal, municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Tá bom? Isso em relação à advocacia pública. Quando a gente vai para a defensoria pública, que é o caso, né, da nossa questão, o 186 dizendo, do nosso julgado, né? A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais e o prazo tem início com a intimação pessoal do referido defensor público nos termos do 183, parágrafo 1º. E quando a gente vai para o MP, né, é o 180, dizendo o Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do 183, parágrafo 1º. Intimação pessoal se dá por carga, por remessa ou por meio eletrônico. Tá certo? Amigos, mais um julgado. Vamos lá, né? Bem legal esse sobre atos processuais, né? Sobre citações, intimações. Vamos falar um pouquinho de ações de família agora? Acho que vale a pena, né? Trouxe um julgado também aqui interessante para vocês. Maurício, mas você já falou daquele primeiro julgado, né, envolvendo conflito ali de competência, uma questão de família, de guarda. Pois é, como são temas, né, amigos, do dia a dia, eu acho que vale a pena, né, a gente fazer uma revisão. E tá aí, pessoal. Interessante, né, esse julgado também que eu selecionei, dizendo o seguinte: o recebimento de pensão previdenciária por si só. Então, a pessoa recebe uma pensão porque o cônjuge, por exemplo, faleceu, né? Ele era um funcionário público, um militar, sei lá, alguma coisa assim, né? Esse recebimento por si só não exclui a condenação ao pagamento de alimentos fixados em sentença indenizatória, né? Decorrente ali de uma indenização, desde que, quer dizer, é possível acumular? É, mas desde que, então posso continuar recebendo a pensão e também o pagamento de alimentos? Sim, desde que fique comprovado o decréscimo na situação financeira dos dependentes da vítima. Tá aí, pessoal, julgado da quarta turma, relatoria da ministra Maria Isabel Galotti, deste ano, 2024, foi publicado no informativo 804. Pessoal, vamos conversar rapidinho sobre esse julgado, que também é interessante e são situações práticas, né, do dia a dia. Lembrando que o artigo 4º da resolução 7, de 7 de dezembro de 2023, né, da Infam, diz, olha, as questões devem privilegiar, né, o raciocínio, a resolução de problemas e a vocação para a magistratura. Bom, amigos, a controvérsia, especificamente ali, era tratar sobre a possibilidade ou não de cumular, eu acho que ficou bem claro isso, pessoal, o recebimento de pensão vitalícia, né, pensão previdenciária, né, pensão integral do próprio Estado, em razão do óbito do cônjuge, ocupante de um cargo público, né, você acumular ou não isso com aquela pensão decorrente do ato ilícito. E no caso, pessoal, foi um acidente automobilístico, tá bom? Então, é claro que a gente não vai deixar de lado que as pensões previdenciárias, as pensões indenizatórias, melhor dizendo, elas têm causa jurídica diversa das pensões previdenciárias, né? Embora ambas decorram ali do mesmo evento ilícito, né, uma morte ou incapacidade, né, para o trabalho, elas têm, evidentemente, causas jurídicas distintas. Mas a gente também tem que lembrar, quando a gente, né, bate a matéria, quando a gente bate os nossos olhos nessa matéria, a gente tem que lembrar também do chamado princípio da reparação integral do dano, né? Quando a gente olha principalmente para o Código Civil, né, quem gosta do direito material como eu, por exemplo, a gente olha lá para o artigo 944 do Código Civil, e esse princípio está lá, né, devidamente definido, né, que é a reparação integral do dano, dizendo o seguinte: ele é o definidor, né, da indenização a ser suportada pelo agente. Então, somente se justifica esta condenação, né, ao pagamento de pensão alimentícia derivada da prática de um ato ilícito, se o valor dessa pensão paga pelo Estado, né, ou seja, a pensão previdenciária, ela não assegurar
ao dependente da vítima a recomposição da situação patrimonial anterior. Esse basicamente foi o entendimento do STJ. Eu vou repetir, amigos, tá? Para ficar bem claro. Somente se justifica nós termos uma condenação ao pagamento de pensão alimentícia indenizatória. Por quê? Porque aconteceu um acidente automobilístico, porque o cidadão acabou falecendo em razão desse acidente automobilístico. Se o valor da pensão paga pelo Estado, né, porque ocorreu o falecimento, obviamente que o cônjuge vai receber aquela pensão paga pelo Estado, não assegurar ao dependente da vítima a recomposição da situação patrimonial anterior. Então, não é que o recebimento da pensão previdenciária automaticamente exclui, né, o recebimento, a acumulação com o recebimento da prestação de alimentos indenizatórios. Tudo isso tem que ser analisado caso a caso. E aí entra aquela ideia do mínimo existencial também, meus queridos amigos. Se for comprovado um decréscimo na situação financeira dos dependentes da vítima, sim, é perfeitamente possível ocorrer a cumulação. Tá bom? Então, tudo isso caso a caso. Meus amigos, vamos lá, vamos para mais um julgado. E agora o nosso julgado será sobre honorários. Eu tenho quase que certeza, isso mesmo, sobre honorários, tema que a gente ainda não viu, né? Todos os queridos amigos do Decorando a Lei Seca. Então vamos lá, pessoal. Julgado do final do ano passado, 2023, da quarta turma, dizendo-se, olha, de novo, hein, núcleo de prática jurídica. O advogado de núcleo de prática jurídica, quando designado para patrocinar uma causa de um juridicamente interessado ou de um réu revel, ante a impossibilidade de a prestação do serviço ser realizada pela Defensoria Pública, pessoal, acho que deu para entender, quer dizer, não tem Defensoria Pública, desculpem humildemente ter voltado aqui, não tem Defensoria Pública, na comarca, isso é muito comum, vocês sabem disso, quem acaba prestando o serviço é um advogado pertencente a um núcleo de prática jurídica. O que isso tem a ver com honorários? Vamos ver, pessoal. Possui direito aos honorários remuneratórios, fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. Né? Julgado da quarta turma, ministro Antônio Carlos Ferreira, que sempre tem julgados bem interessantes, né? Então vamos lá, pessoal, vamos conversar aqui. Aliás, ele tem uma equipe de assessores muito boa, muito boa. Gosto muito também dos votos dele, como gosto também dos votos da ministra Nancy Andrighi. Né? O fato de o advogado, pessoal, atuar no núcleo de prática jurídica, consequentemente, ele já é também remunerado, né? Pela instituição de ensino, pela universidade, né, de ensino superior, já que ele é também pago, né, o fato dele ser pago pela universidade, não impede que ele receba honorários advocatícios na condição de defensor dativo. Né? Por quê? Porque são situações distintas. Não tem defensoria pública. Ele que está atuando como defensor dativo. Alguns falam defensor ad hoc, né, para o ato, enfim, mas está atuando ali. Né? Não se confundem. Quando a gente tem que levar em consideração o seguinte, né, pensando ali nos núcleos de prática jurídica. A atuação do núcleo, pessoal, e a supervisão por parte do advogado é uma atividade interna corporis. Tem a ver com a própria instituição, por isso que ele é remunerado, né, pela própria instituição de ensino superior. Esse é o trabalho dele ali. O trabalho como advogado dativo, né, é o exercício de um munus público, e ele só está atuando como advogado dativo porque houve uma determinação judicial. Então, por que não receber os honorários? Né? O Estado não pode simplesmente se locupletar ilicitamente. Olha, não tem defensoria pública, eu nomeio um advogado e não remunero? Né? Obviamente que não. Não vai se locupletar de um trabalho que foi desempenhado pelo advogado que somente atendeu um chamado da justiça. Né? Só está querendo colaborar. Então, julgado bem interessante, né? Por isso que eu quis aqui trazer para todos vocês. E o próximo julgado, pessoal, também eu quero já emendar, né? Esse é mais simples, né? O próximo julgado também é sobre honorários, mas sobre honorários recursais, né? Quem é que não se recorda do artigo 85 do nosso Código de Processo Civil, as novidades que nós tivemos ali, como, por exemplo, o parágrafo 11, né? Parágrafo 11. Então, vamos dar uma olhadinha? Porque já que a GV quer trabalhar, né, com situações envolvendo, né, resolução
de problemas, né, de casos práticos e o raciocínio, tá aí, né? A gente vai lidar muito com isso, né? Os queridos amigos vão lidar muito com essas questões relacionadas a honorários, agora então honorários recursais, tá? Então vamos lá, pessoal. São um julgado de corte especial, antes de mais nada, né? De corte, isso não é nem de turma. São incabíveis honorários recursais no recurso, interposto pela parte que foi vencedora para ampliar a condenação. Resumindo, é indevida a majoração dos honorários recursais, artigo 85, parágrafo 11, em recurso da parte vencedora para ampliar a condenação, mesmo que o recurso seja desprovido. Mesmo que seja desprovido, não há que se falar em honorários recursais, tá bom? Meus amigos, vamos lá. Rapidamente. Primeiro, o que é que o artigo 85, no seu parágrafo 11, basicamente, ele diz, olha, que o tribunal, quando ele estiver julgando um recurso, ele vai majorar os honorários fixados anteriormente, e ele vai levar em consideração, claro, que todo o trabalho adicional, porque ele teve um trabalho em primeiro grau e agora, né, um trabalho em segundo grau. Todo o trabalho adicional realizado em grau recursal vai observar, né, conforme o caso disposto lá nos parágrafos 2º a 6º, né? Lembrando que o 2º fala dos critérios de atuação ali, né, do advogado. Será que ele agiu com zelo, não agiu? Quanto tempo demorou a demanda? Né? São todos os critérios, aquela base que a gente tem de 10% a 20%, etc, etc, né? Então tem que levar em consideração, diz o artigo 85.11, né, parágrafo 11, sendo vedado ao tribunal, quando ele fizer a somatória, né, ou seja, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, o tribunal não pode ultrapassar, não pode ir além dos respectivos limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º para a fase de conhecimento. Por que foram estabelecidos, amigos, esses honorários recursais? Quais seriam, eu diria até dois, né? Quais seriam os dois objetivos principais? Quando você coloca também a questão de majoração dos honorários recursais. Primeiro, eu acho que remunerar o trabalho do advogado, né? Evidentemente tem que haver, se houve uma dedicação, né? Se houve um trabalho, remunerar o trabalho do advogado, que terá que atuar também na fase de recurso, óbvio. E um segundo, que na minha opinião também é um objetivo do legislador, aquilo que a gente chama de mens legis, não é? Desestimular a interposição de recursos, né? Considerando que, agora, se os recursos não forem providos, né, se for negado provimento aos recursos, o recorrente ele vai ter que pagar honorários advocatícios, né? Se não for provido, ele tem que pagar. Isso não existia antes. Então, eu acho que esse é o segundo objetivo principal. Então, o artigo 85, parágrafo 11 do CPC, ele tem uma dupla funcionalidade. Aliás, o STJ já entendeu isso, tem julgado de relatoria do ministro João Otávio de Noronha, logo que o Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigência, né, que foi 18 de março de 2016. Foi no ano de 2016 mesmo, né, justamente falando dessa dupla funcionalidade. Ou seja, é para atender a justa remuneração do patrono, né, pelo trabalho adicional na fase recursal, e você desestimular, você inibir, né, esses recursos provenientes de decisões condenatórias antecedentes. Basicamente é isso. Ou seja, amigos, não são cabíveis honorários recursais no julgamento de recurso interposto pela parte vencedora, eu acho que faz sentido, né, que recorreu pretendendo ampliar a condenação. Isso decorre da interpretação que se faz do artigo 85, parágrafo 11 do nosso CPC. Ou seja, diante daquela redação do 85, parágrafo 11, deve prevalecer essa tese de que é indevida essa majoração dos honorários recursais, tá? Ou seja, em suma, eu poderia resumir tudo isso que eu falei para vocês da seguinte forma: teve recurso, quem ganhou, né? Foi a parte que ganhou, mas ela interpôs o recurso só para ampliar a condenação. Por quê? Porque ela pediu, sei lá, 100 e ganhou 80. Não, eu quero ampliar a condenação. Ela já foi vencedora, né? Esse recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação
que não seja conhecido, que seja rejeitado, né, que seja desprovido, não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária. Eu vejo com bons olhos isso que foi decidido, né, pelo STJ, até porque essa é a finalidade, essa é a dupla finalidade da inserção do parágrafo 11 do artigo 85. E muita gente até me pergunta assim, Maurício, com esses aí 8 anos, né, de vigência e alguns meses do nosso CPC de 2015, você acha que o artigo 85, parágrafo 11, vem desestimulando, né, a interposição recursal por conta de haver uma majoração dos honorários em sede recursal? Eu diria para vocês que timidamente sim. Timidamente a gente já começou a ver uma mudança de comportamento. Mas repito, é tímida, tá bom? Amigos, vamos lá para mais um julgado. Foram 2 de honorários, né? Agora eu sei, é sobre poder geral de cautela. Esse julgado é bem legal. É bem legal. Falar um pouquinho de averbação premonitória, né? Os amigos vão se recordar disso, eu tenho certeza absoluta. E vamos a ele então. Tá aí, pessoal. Olha, um julgado da 4ª turma, também do ano passado, 2023, poder geral de cautela, dizendo o seguinte: embora a previsão da averbação premonitória, né, que está lá no 828, pessoal. Desculpem, mas eu vou só retornar humildemente. Peço desculpas a vocês, pessoal, mas é só para dizer, 828 é aquele que diz assim que o exequente, né, se a gente tem que pensar na execução de título extrajudicial, o 828 está ali, no capítulo destinado, né, no livro que trata do processo de execução, e aí a referência é a execução de título extrajudicial, embora a gente tenha um canal de comunicação muito interessante, né, 513.771, entre o cumprimento de sentença e a execução de título extrajudicial. Mas o 828 está no capítulo da execução de título extrajudicial. E lá está basicamente dizendo o seguinte, que o exequente ele pode obter uma certidão de que aquela execução dele, né, de título extrajudicial, foi admitida pelo juiz. Para quê? Para que essa certidão, que vai ter a identificação das partes, vai ter o valor da causa, ele averbe isso no registro de imóveis, né, do executado, né, onde o executado tem algum bem imóvel, não do executado, registro de imóveis, onde o executado tem algum bem ali registrado, né? Ou também de veículos, pode ser junto ao órgão, ao Denatran, ao Detran, seja lá o que for, né? Ou de outros bens, né, sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Então é você averbar na matrícula, por exemplo, de um imóvel, né, no registro de um veículo, olha, tem uma execução que foi aceita por um juiz aqui, está tramitando contra o executado, proprietário desse imóvel, proprietário desse veículo. Isso é a averbação premonitória, é um elemento pedagógico, sem sombra de dúvidas, né? Tem um caráter pedagógico para desestimular que alguém negocie com esse executado a compra daquele bem imóvel, a compra de um veículo, né? Por quê? Porque já tem uma execução tramitando contra ele. Sabe lá Deus se ele é solvente, se ele não é. É interessante isso, pessoal, né? E tem sim, a lei tem essa finalidade pedagógica também, né? Mas enfim, embora a previsão da averbação premonitória seja ordinariamente reservada à execução, porque eu acabei de mencionar para vocês, e peço desculpas mais uma vez de ter voltado para mim, pessoal, mas era importante, né? Pode o magistrado, com base no poder geral de cautela, e vejam que a referência aí vai ser o artigo 300 do CPC, né, que trata das tutelas provisórias, está lá no capítulo das tutelas provisórias, o juiz poderá, com base no poder geral de cautela e observados os requisitos, deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento. Quer dizer, embora previsto para execução, eu posso deferir, desde que presentes fumos boniúris, periculo e mora, eu posso deferir para o processo de conhecimento com idêntico conteúdo à medida prevista para a demanda executiva. Né? Aí foi citado o 829, mas seria, né, o 828, pronto, voltei agora, pessoal, que fala da possibilidade de obtenção dessa certidão, né, de que a execução foi admitida pelo juiz para fins de averbação premonitória. Amigos, eu gostei bastante porque esse poder geral de cautela, ele não foi excluído do juiz no CPC de 2015. Se a gente olhar o 294, se a gente olhar o 297, se a gente olhar o 301, o 300, né, propriamente,
a gente consegue entender que esse poder geral de cautela, ele precisa estar ali evidenciado. O juiz tem que ter esse mecanismo para falar, poxa, peraí, ainda que eu não tenha tido uma provocação, né, ainda que o Estado não tenha sido provocado, mas aqui é possível, adotando o poder geral de cautela, fazer alguma coisa, determinar alguma medida, uma busca e apreensão, sei lá, um arresto, um sequestro, seja lá o que for. É fundamental que a gente faça, que o juiz tenha essa possibilidade. Por outro lado, o artigo 828, como eu falei para vocês, aquela medida executiva, ela tem duas funções nítidas, como eu disse, né? Você torna público a existência de demanda executiva em face do devedor, porque você vai averbar, então se tornou público, a não ser que o processo ocorra em segredo de justiça, o que é muito difícil de acontecer. E quando você torna pública, a existência dessa demanda executiva, você acaba prevenindo, é uma prevenção, a dilapidação patrimonial. Você acaba evitando essa dilapidação patrimonial, porque a pessoa não vai querer negociar com alguém que está devendo, né, que está sendo executado no judiciário, a não ser que ela queira correr esse risco, claro, né, todo mundo pode querer correr, mas eu, por exemplo, eu não faria isso sob hipótese alguma. Né? E essa dilapidação patrimonial pode levar o devedor, é claro, à insolvência, tá, amigos? Eu acho que ficou bem legal mesmo você poder empregar a averbação premonitória no processo de conhecimento. É isso que diz o julgado, com base no poder geral de cautela. Eu recomendo aos amigos a leitura do 294, 297, 300, 301 do CPC, tá bom, amigos? É o juiz percebendo ali, olha, aqui é o caso sim, porque a situação da parte contrária, eu não sei o que vai acontecer. Ah, mas é um processo de conhecimento, sim. Mas se o juiz, que é ele que preside o feito, não é? Ele tem condições de analisar casuisticamente que o ideal é, sem sombra de dúvidas ali, determinar, com base no poder geral de cautela, essa averbação, ele tem que fazer. Sabe por quê, pessoal? A maior crítica que se tem hoje em dia em relação ao judiciário não é só a lentidão, é a falta de efetividade dos atos jurisdicionais. Então, quando ele usa do poder geral de cautela, de resguardo, de cautela e resguardo, de antever que algo ali na frente pode não trazer a efetividade que se quer, determinar essa medida e o processo de conhecimento seguir regularmente. Né? Eu acho muito interessante isso, acho muito bom a gente destacar. E lembrando, amigos, agora também, eu acho que só para a gente arrematar essa abordagem, né, desse julgado, o artigo 301 do CPC, quando a gente fala dos requisitos, né, para concessão do poder, para utilização, melhor dizendo, do poder geral de cautela, ele diz assim, o 301 especificamente, que é sobre a tutela de urgência de natureza cautelar. Né? E isso ratifica o que eu acabei de falar. A tutela de urgência de natureza cautelar, ela pode ser efetivada mediante arresto, mediante sequestro, mediante arrolamento de bens, né? Mediante registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea. O 301 fala isso, podem olhar, pessoal, na parte final. Qualquer outra medida idônea para resguardar o direito, para garantir o direito, para assegurar o direito. Então, o juiz tem esse poder geral de cautela e nada demais em poder trazê-lo também para o processo de conhecimento. Tá bom? Amigos, outro julgado importante, esse tem tudo a ver com o nosso dia a dia, né? Fundamentação per relacionem. Como a gente vai ter que fundamentar e as nossas decisões, né? E o nosso Código de Processo Civil sai de um sistema de fundamentação suficiente para um sistema de fundamentação exauriente, eu não tenho nenhuma dúvida, porque o artigo 11, o artigo 489, parágrafo 1º, transformar um sistema de fundamentação das decisões judiciais, é sempre importante a gente falar de fundamentação. Eu já até adianto para vocês, tá, pessoal? Fundamentação per relacionem tem sido admitida pelo Supremo, tem sido admitida pelo STJ, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Não obstante, na minha singela e humilde opinião também, não seja este o entendimento adotado pelo legislador que elaborou o CPC. Não. O nosso sistema de fundamentação, ele não pode trabalhar com aquelas fundamentações em que o juiz simplesmente não escreve quase nada e ele se reporta, por exemplo, à manifestação anterior do MP,
a uma decisão anterior dele, né? Ele coloca assim: adoto como fundamento da presente decisão, né? O ilustre parecer ministerial de folhas tal, né? Não é legal, né, pessoal? Não é. Eu acho que é até uma certa, entre aspas, preguiça. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava que a fundamentação per relazione é uma técnica, ok, de abreviação, por conta, né, de abreviação procedimental, até porque o número de demandas no nosso país é muito grande, tal, 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 tal. Mas ele falava assim, é como se fosse uma preguiça jurídica, né? E não deixa de ser, né, amigos? Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha no julgado. Eu quero ver o que vocês pensam, né? Fundamentação per relazione é sempre um tema importantíssimo. Segundo a jurisprudência do STJ, também julgado deste ano, é válida a utilização da técnica de fundamentação per relazione, em que o magistrado adota trechos da sentença como razão de decidir e também apresenta elementos próprios de convicção, ainda que de forma sucinta, de modo a enfrentar todas as questões relevantes para o julgamento do processo, tá bom? A jurisprudência, repito, amigos, né, julgado 2024, ministro Francisco Falcão, segunda turma. A jurisprudência do STJ, do STF, aceita tranquilamente a fundamentação per relazione no cível, né, no criminal, e ela se consagra da forma como eu mencionei para vocês, ou seja, é aquele acórdão que confirma a sentença por seus próprios fundamentos. Aliás, nos juizados especiais, aproveitando, acórdão que confirma a sentença por seus próprios fundamentos. Isso é a fundamentação per relazione. Nos juizados, o artigo 46, a parte final dele, da Lei 9.099, de 95, ele autoriza a fundamentação per relazione, mas é uma hipótese legal, está autorizada, né? O que a gente tem hoje no CPC não está autorizado. A redação do CPC não pactua com a fundamentação per relazione. O que a gente tem ainda é uma continuidade de posicionamentos jurisprudenciais que já vinham da vigência do CPC de 73, tanto do STJ quanto do STF. Mas nos juizados especiais, o artigo 46, parte final, autoriza. Basicamente, quando ele diz assim, que se a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos, se a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. Tá? Em suma, amigos, né, em breve suma, a doutrina majoritária diz que são considerados casos aí, né, de fundamentação per relazione. Como eu disse, fazer referência ao parecer, né, ao pronunciamento de um membro do Ministério Público, você fazer referência às próprias razões da parte, você consigna isso, né, na fundamentação, enfim, uma decisão que se remete a uma jurisprudência do STJ, a uma jurisprudência ou súmula, são exemplos, né, de fundamentação per relazione trazidos pela doutrina. Prova mais concreta, para finalizar, amigos, de que o nosso Código de Processo Civil não pactua com a fundamentação per relazione é o 1021, parágrafo 3º. O 1021 é aquele dispositivo que trata do recurso de agravo interno, o agravo que é interposto em face de decisões monocráticas, não é proferidas pelo relator. O parágrafo 3º diz o seguinte, olha, se houve uma decisão monocrática proferida por um relator, houve a interposição do agravo interno, quem vai analisar é um órgão colegiado. Aí o relator, lá no órgão colegiado, ele olha para aquele agravo interno e fala assim, não, eu vou negar provimento ao agravo interno e vou manter os fundamentos da decisão agravada, não é? Utilizando a própria fundamentação da decisão agravada para justificar que ele está negando o provimento ao agravo interno. Isso não pode. O 1021, parágrafo 3º, meus amigos, veda isso expressamente. Eu vou ler para vocês bem rapidamente aqui, até porque o nosso tempo já está estourando, amigos. 1021, parágrafo 3º, diz assim, olha, é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Então vejam, meus amigos, se o relator quiser falar assim, olha, não vou dar provimento ao agravo interno aqui, por quê? Porque a decisão objeto, né, de recurso, a decisão monocrática proferida pelo relator está bem fundamentada, ele tem que dizer por quê. Não é simplesmente falar assim, olha, eu vou vou negar provimento ao agravo interno, mantendo aquela decisão pelos fundamentos nela ali expendidos. Não.
ele tem que fundamentar, né? Então, amigos, é muito importante a gente lembrar disso e eu queria trazer aqui humildemente para vocês, tá bom? Pessoal, nosso tempo já estourou, mas eu me sinto na obrigação, eu sei que a gente falou isso no nosso encontro anterior, né? Nós conversamos sobre isso no primeiro encontro, mas esse último julgado, e aí a gente completa, se eu não estiver enganado, 9 ou 10, né, julgados, eu acho que esse é o 10º julgado, eu queria trazer aqui só para reviver com vocês, tá? O que a gente já falou no encontro passado. É um julgado de corte especial, comecinho deste ano, dizendo que aquela garantia da empenhorabilidade aplicável automaticamente em relação ao montante de até 40 salários mínimos ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Amigos, 833, não é? E o seu inciso 10, tá? 833. O 10 e o 4 tem uma exceção que a gente tem lá, a gente já viu no parágrafo 2º e a gente tratou no encontro passado. Bom, se a medida de bloqueio ou penhora judicial por meio físico ou eletrônico, Bacenjude, hoje chamado de Cisbajude, atingir dinheiro mantido em conta corrente, não é poupança, tá? Em conta corrente, ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá, eventualmente, a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento. Então não é só poupança, pode ser conta corrente, pode ser aplicação financeira, respeitado o teto de 40 salários mínimos, desde que comprovado pela parte processual que foi atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. Relatoria do ministro Herman Benjamin, maravilhoso também, né? Atual presidente do Superior Tribunal de Justiça. Na época, né, ele foi o relator nesse julgado da Corte Especial. A gente vem falando muito de mínimo existencial, a gente vem falando muito de ampliação das hipóteses de empenhorabilidade, eu só queria reforçar com todos vocês, tá bom? Queridos amigos do Decorando a Lei Seca, terminamos o nosso segundo bate-papo. Foi um prazer enorme. Vocês não têm ideia como eu fiquei feliz de estar aqui com vocês. Eu quero mais uma vez agradecer ao querido Rafael, querido amigo, pela confiança. Agradecer a todos vocês que ficaram comigo até agora, não é? Reiterar que estou inteiramente à disposição. Podem me escrever, podem mandar áudio, eu estou à disposição de vocês, tá bom, pessoal? No direct do Instagram ou no meu e-mail. E quero aproveitar para desejar toda a sorte do mundo no Enem, né, nesse exame que vocês farão. Continuem se dedicando com seriedade, com responsabilidade, né? Mas acima de tudo com muito amor. Eu nunca vi, eu sempre digo isso, amigos, eu nunca vi um trabalho sério e responsável não dar certo. Pode não dar certo às vezes no tempo que a gente quer, mas nós não somos donos do tempo, né? Nós sabemos disso, né? Nós não controlamos o tempo. E as coisas vão acontecer no momento em que elas tiverem que acontecer. Eu, quantas e quantas vezes, quando estava estudando, amigos, permitam humildemente dividir um pouco dessa experiência com vocês, eu pensei em desistir, eu não queria levar. Quantas vezes eu não acordei, eu acordei, aliás, sem qualquer vontade de estudar. Inúmeras, inúmeras. Se eu for colocar no papel, amigos, dá aí uns, sei lá, uns 4 meses, 3 meses, muitas vezes, amigos, muitas vezes. Mas eu falei assim, eu tenho um propósito, eu tenho uma meta, eu estou colocando seriedade no que eu faço, eu sou responsável. E quando eu me dedicava com amor, porque isso faz toda a diferença. Um dia vai dar certo. E deu, e deu. Então, amigos, eu reitero, talvez um pouco dessa minha experiência, né, de vida, e a minha experiência também quando estava do mesmo lado que vocês estão, né, hoje, e continuo do mesmo lado, porque a gente não para de estudar, né, amigos? É fundamental que a gente continue se aperfeiçoando. Eu também tive vários desejos, né, de não seguir adiante, mas sigam. Se o trabalho que vocês estão fazendo é sério, responsável e tem amor, acreditem no trabalho, tenham fé. Acima de tudo, as coisas aconteçam. Seja lá quem for, seja lá qual for, melhor dizendo, a fé de cada um de vocês. Acreditem, né? Coloquem isso no coração. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar, seja lá quem for, o Deus de cada um, tá bom? Um abraço forte, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, boa sorte, muita saúde acima de tudo. Tchau, tchau, pessoal.